eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literaturice em pleno especial de Natal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o conto A Missa do Galo, escrito pelo Machado de Assis. Bom, como eu estou acompanhando os contos desse livrinho aqui, que é o Melhores Contos de Natal, e eu sei que algumas pessoas estão acompanhando pela mesma edição que a minha, esse conto fica na página 199 daqui, mas eu já tinha colocado pra vocês na internet o link pra vocês lerem pela internet mesmo, porque é um conto curto e bem fácil de achar. E então deixa eu abrir aqui, né, A Missa do Galo. E assim, gente, fazia um tempo já que eu não lia Machado de Assis. Eu acho que eu li no primeiro semestre, eu reli Dom Casmurro. E que sensacional que é o Machado de Assis, sabe? Que incrível que é esse escritor. Tá impossível gravar hoje. Como ele consegue, sabe, lidar com as palavras e passar uma informação pra gente, é incrível. Eu acho que, sim, esse conto aqui, nada tá aqui por acaso. Só que é uma coisa, né, que comentaram no outro vídeo, no primeiro do especial de Natal, sobre o conto de Jack London. Não é muito sobre o Natal, sobre o espírito natalino, e até que eu não acho isso algo chato, porque se você for ver, é muito difícil uma história que fale sobre o espírito natalino e sobre coisas boas e, enfim, né, que aconcheguem o seu coração, ser uma história, assim, que não seja clichê. Geralmente é aquela história água com açúcar que a gente tá, né, acostumado aí de encontrar na TV, na sessão da tarde, nos romances lá, Nicholas Sparks. Não que isso seja ruim, eu até gosto, mas enfim, acho que sempre nesse mesmo jeito ficaria um tanto quanto monótono toda essa coisa aí na literatura quanto ao Natal. Então, não tem nada a ver com o Natal, basicamente. Menos até do que o conto anterior do Jack London. Mesmo assim eu gostei bastante porque é Machado de Assis e aqui dentro tem uma análise psicológica muito bacana. Porque assim, esse conto vai falar sobre a conversa que um garoto de 17 anos teve com uma mulher de 30 anos que era a dona ali, né, do lugar onde ele estava hospedado no Rio de Janeiro. Ele veio do interior do Rio de Janeiro e para estudar na capital. E ali ele fica hospedado numa casa que é do Escrivão Menezes, que foi casado com a sua prima. Hoje ele é então casado com essa mulher aí de 30 anos com quem ele conversa, que é a Conceição. E o que acontece é que logo no início a gente se descobre por ele mesmo que o Menezes, ele tem uma outra mulher, ele tem uma amante. E que ele sempre, toda semana, uma vez por semana, ele vai e passa a noite na casa dessa mulher. E aí acontece que na véspera do Natal, no dia 24, ele vai pra casa da amante e esse narrador, que é em primeira pessoa, o Sr. Nogueira, que é o estudante que foi ali pra capital, pra corte, né? Ele passa ali a noite esperando dar o horário pra Missa do Galo, que é a missa que os católicos comemoram na meia-noite, dia 24 pro dia 25. E ele está esperando ali na sala da casa, esperando dar meia-noite pra chamar o seu amigo, e aparece a Dona Conceição querendo conversar com ele. Pelo que ele narra, parece que é muito tempo, mas foi só meia hora. E a conversa não é uma conversa simples ou banal, não. Eles falam sobre tudo, tudo mesmo, e num tom sensual que fica claro pro leitor. E através das palavras. Nada é explícito, não acontece nada, eles só conversam. Mas pelo modo de se portar dos dois e pelo que o Nogueira sente ali e fala pra gente, pro leitor, fica muito claro isso, fica óbvio. A primeira frase do conto é: nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Então ele já é velho quando ele vai contar isso e ele vai relembrar essa conversa. Só que essa coisa dele falar que nunca entendeu a conversa faz com que a gente também não consiga dizer se aquilo lá foi coisa da cabeça dele, se aconteceu ou o que. A gente só pode supor. E é muito interessante você comparar com as outras coisas que o Machado escreveu. Se você for ver as personagens femininas, por exemplo, comparar a Conceição com a Capitu, você percebe que tem uma ambiguidade muito grande ali naquelas personagens. Porque a Conceição, na noite, ela estava ali toda sensual, enfim, parecia, pelo menos pro narrador, porque você tem essa ótica, esse filtro do narrador em primeira pessoa, como você tinha ali com o Bentinho em relação a Capitu. Só que no dia seguinte ela estava normal, agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, você tem isso e você tem uma análise psicológica muito profunda nessas personagens, não só nas femininas, mas também nos narradores. Uma coisa interessante aqui do conto que eu não pude deixar de marcar é que enquanto ele estava esperando da meia-noite,
ele estava lendo. Então ele é um exímio leitor, ele gosta muito de romances, e esse é um dos assuntos, né, que eles conversaram, que os dois conversaram. Mas ele estava lendo Os Três Mosqueteiros, do Dumas. E ele vai falar sobre isso e tudo mais, você percebe quão mergulhado naquela história ele estava, sabe? O Machado é sensacional com suas palavras, em transmitir para o leitor, mesmo que indiretamente, o que está acontecendo ali com os seus personagens, e não fisicamente só, mas principalmente, sobretudo, o que está acontecendo na cabeça deles. Então, ó, foi muito bom. Apesar de não ter muito um tema natalino, se tratar sobre coisas do Natal, ainda assim foi muito válido ter lido esse conto, eu gostei bastante. Do Machado, eu não lembro de ter lido nada assim de conto, que é ridículo, né? Assim, desculpa, não é ridículo, mas né, ele é mais conhecido pelos contos, então... E o final, gente, eu adorei, não sei vocês que leram, deixem aqui nos comentários que eu vou adorar conversar sobre esse conto com vocês, mas olha, adorei esse final. Quebra toda a expectativa do leitor acostumado com os romances românticos, então... Gostei muito, foi muito válido mesmo. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar um joinha que vai me ajudar bastante na divulgação e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E também não esquecendo que estão rolando 2 sorteios aqui no canal, um de Star Wars e outro de Dexter. Os links estão ali embaixo pra você participar se você quiser. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!